Contra o aborto, Francisco Hudson. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise que visa dispor uma reflexão e ponto de vista pessoal, servindo como incentivo para a pesquisa, estudo e leitura da obra. Não reproduz as opiniões do autor e pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. O autor é brasileiro, nascido no interior de São Paulo. É mestre em filosofia e professor, além de escritor e colunista de jornal. O tema discorrido neste livro é o do assassinato de bebês no ventre de suas mães. Quaisquer outras designações para a prática do aborto, trata-se de mera retórica eufemística para pintar de cores claras e disfarçar algo que é tão escuro e terrível quanto as próprias trevas. Todavia, o autor busca evitar nessa sua abordagem do tema qualquer defesa religiosa ou teológica. Seus argumentos buscam apelar para a racionalidade e para os fundamentos lógicos e filosóficos possíveis à questão. Há de se dizer também sobre a questão que, embora os ativistas digam se tratar de direito e liberdade da mulher, o aborto é, acima disso, uma pauta ideológica. Basta ver que os que o defendem são os mesmos que aderem a movimentos militantes progressistas e também descarregam sobre a sociedade as falácias de mudanças climáticas, ideologia de gênero, feminismo, etc. Mas, como bem aponta as observações de Hudson, muito longe de ser uma mera especulação ética e muito menos uma pauta política, mas para além disso é um fundamento humano de direito à vida e, portanto, uma questão civilizacional ou até antropológica. E vem a ser que, por não ser uma doença, nem epidemia, nem contágio, o aborto não deve ser tratado como problema de saúde pública. Também não deve ser rascunhado por burocratas de toga do poder judiciário, ou muito menos por engravatados da classe política. E uma vez que traspassa consequências sociais e econômicas e deslidam para efeitos morais e antropológicos, não convém que seja arbitrado pelo Estado. E embora todo esse arco de conceituações possam ser debatidos, no fim, o que deve suplantar todos eles é a verdade ontológica de que a vida é concebida para naturalmente existir. Qualquer interferência nesse processo é um atentado à essência primordial da vida. E a primeira grande definição que faz o autor é que ser contra o aborto significa não encontrar razões suficientes para aceitar a decisão voluntária de uma mulher de interromper a gravidez. E Hudson então vai dizer que opiniões têm consequências. Muitas delas têm efeitos imediatos. Um conjunto de opiniões, enxerga ele, inspira escolhas e justifica atitudes. Porquanto há opiniões que têm efeitos decisivos no mundo cotidiano, e seus custos sociais podem ser trágicos. E um dos exemplos trazidos pelo autor é o do primo de Charles Darwin, Francis Galton, que desenvolveu a tese de eugenia, a ideia de indivíduos bem-nascidos que, por meio de uma evolução natural, alcançam patamares intelectuais superiores aos outros. E, dessa tese, fundamentou-se teorias como as que Hitler se inspirou de raça pura ariana e daí justificou assassinar as raças que ele considerou inferiores. E de assim, Francisco Hudson pondera que, em relação ao aborto, as opiniões têm efeito imediato. E, como no caso das opiniões eugênicas de Galton, séculos atrás, tem a presteza de mudar o modo como as pessoas conduzem suas vidas. A interrupção voluntária da gravidez, também diz ele, traz consigo um conjunto de opiniões específicas que geram um custo moral muito alto. Isso é, os traumas psicológicos gerados são graves demais. Há muitos leigos, por exemplo, que aceitam ou apoiam a prática do aborto porque não têm o conhecimento preciso e real, nem do procedimento, nem do que é de fato a vida de um feto no ventre de sua mãe. E imaginam que um bebê no útero, até certo estágio, seja apenas um amontoado de células. E daí removê-las não se trata de tirar uma vida humana, mas simplesmente extrair uma espécie de tumor ou bola orgânica sem vida de dentro da pessoa. Mas se essas pessoas vivem
ou, ou aderem a essa premissa, ou ainda melhor se elas virem que aquela bolota orgânica tem batimentos cardíacos e algumas formas de ser humano mesmo sendo muito pequena, daí talvez mudassem sua opinião acerca de se extrair aquele ser. E nesse caso, quais emoções e sentimentos tomariam a mulher que realizou um aborto sob a crença de que se tratava de um monte de células sem vida e depois ela descobriu que aquele pequenino ser já tinha vida e vontade própria? Isso não geraria nela traumas e dores psicológicas terríveis? Por esse lado, a discussão, mesmo a favor ou contra, deve se basear em argumentos e ideias que processem a verdade, ao invés de escondê-la, e ainda que se apele a valores morais para embasar essas ideias, esses valores devem ser justificados com ideias autênticas e verdadeiras. Ao passo que também, aqueles que argumentem em favor do aborto não podem apegar-se puramente ao raciocínio ideológico de liberdade de escolha individual da própria mulher. Isso é o mesmo que dizer sim porque sim, ou não porque não. A liberdade presume escolhas, e escolhas têm suas consequências. Então as pessoas não podem ser eximidas da responsabilidade das escolhas que fazem, principalmente quando essas alegadas escolhas individuais afetam as demais pessoas. Assim, toda conduta deve ser avaliada à luz das consequências que geram para a sociedade, e não apenas para o seu próprio micro-universo pessoal. E, portanto, quando se defende ideias como eliminar bebês no ventre das mães, se está aderindo ou promulgando coisas ou conceitos que reverberam não somente naquela própria pessoa que veio a optar pelo aborto, mas a um conjunto social que estará depois a lidar com um indivíduo afetado psicologicamente, carregado de traumas, de vícios ou de atos que expressem o seu rancor ou ressentimento advindos da sua escolha de abortar. Além de se alimentar toda uma indústria que se desenvolve nas sombras para se beneficiar do esquema de fetos abortados. Isso é similar ao que ocorre quanto à liberação da maconha, por exemplo. Logo assim que o consumo e porte é liberado, surge em torno dele toda uma indústria profissional pronta a lucrar com o vício alheio, lojas vendendo em cada esquina artefatos e acessórios para o consumo, livros ensinando receitas ou técnicas para potencializar os efeitos psicodélicos da substância, delivery de entrega em domicílio e toda a publicidade incentivando o uso daquilo para aumentar as vendas daqueles que comercializam o produto, gerando uma situação em que as crianças e jovens passam a ter contato frequente e aberto com a droga e com a propaganda da droga, gerando mais consumo até que a sociedade local colapse por não ter mais muitas pessoas ou jovens saudáveis, só usuários ou dependentes em tratamento, escasseando a mão de obra daquela região e onerando os cofres públicos com tratamentos de saúde dos novos casos de doenças pulmonares, transtornos psíquicos, depredações, brigas por causa de surtos psicóticos, acidentes de carro, acidentes domésticos, da pessoa alucinada sob o efeito do vício e por aí. Ou seja, assim como não há nada de bom na liberação e consumo das drogas, também não há na liberação do aborto. Mesmo o bom senso advoga que os custos do Estado arcar com as consequências emocionais e psicológicas ocorrentes naquelas mães que praticam o aborto, tanto quanto assumir financeiramente a efetivação da prática nas unidades de saúde, se tornaria alto demais e a cobrança disso viria da própria população, que pagaria em impostos e tributos o preço da escolha individual das mulheres de quererem abortar. Isto é, a escolha é individual delas, mas o custo é coletivo. Todos têm de pagar para que o sistema de saúde forneça o procedimento às mães irresponsáveis que não souberam se prevenir de uma gravidez pelos métodos contraceptivos disponíveis até então. Isso sem contar a indústria no mercado negro, que logo acharia muitas formas de se ganhar dinheiro com a prática, seja comprando e vendendo os fetos para experimentos diversos ou tantas outras possibilidades, vai se saber. Mas do ponto de vista dos proponentes e defensores do aborto, os grupos de extrema esquerda, feministas, ativistas woke e
partidos políticos progressistas, a liberação dessa prática nefasta tem a ver com a saúde da mulher. Nada mais que isso. Para eles, conforme destaca o autor, há elevado número de mortes decorrentes de abortos clandestinos de mulheres que não têm condições de pagar por um procedimento seguro, numa clínica regular, porque isso sairia muito caro para elas. Assim, liberar o aborto seria uma questão de preservação da vida da mulher, da integridade física, psicológica e social delas, ou das mulheres em situação mais vulneráveis economicamente. Mas de acordo à lógica que Francisco Ratzo bem utiliza aqui, o próprio feto, o bebê, também está sendo violado em sua integridade física e social. O que se está alegando se preservar a mulher, se está por outro lado negando dar ao bebê, sendo gestado na barriga dessa mulher. No caso, são duas pessoas necessitando ser defendidas quanto à sua saúde e integridade física. Porque a mulher tem o direito à vida, e o filho dela em seu ventre não tem esse mesmo direito. E muito mais o filho tem esse direito porque ele não pediu para ser concebido. Já a mãe teve ao seu dispor todos os métodos contraceptivos que o próprio sistema de saúde pública oferece gratuitamente. Porque a mulher tende a apelar para o modo mais traumático de interromper uma gravidez do que optar pelos meios menos agressivos como pílulas, preservativos, DIU. Não faz sentido, do ponto de vista da lógica pelo menos. E outro argumento que os defensores do aborto usam é o de dizer que a vida sexual da mulher e sua saúde reprodutiva diz respeito somente a ela. É algo de foro íntimo, por se tratar do corpo dela. Por isso ninguém deve se intrometer. Ninguém tem que dar pitaco. Mas o problema é que o Estado e os movimentos pró-aborto se intrometem, pois quando a mulher resolve ter vários filhos, ser cristã católica e permitir que os filhos que Deus a der venham ao mundo, sejam quantos forem, daí a história muda e esses mesmos defensores da liberdade da mulher sobre o seu corpo já mudam de questão. E as críticas a ela são pesadas, envolvendo o assassinato de reputação, a pressão psicológica e até a cristofobia, que é a prática do ódio e perseguição aos cristãos ou à fé cristã. Como ocorreu? Isso eu relatando, e não o autor. Em setembro de 2023, por através da reportagem da infame revista Veja, do Grupo Globo, cuja chamada jornalística, mas claramente ideológica e anticristã, era a multiplicação dos bebês de casais da ala conservadora da Igreja Católica. E o artigo empurra a opção da mulher, e no caso dos casais, de ter quantos filhos Deus permitir terem, para um espectro distorcido do conservadorismo político da direita cristã e da ala extremista da Igreja Católica, como a reportagem acusa. Mas é um puro preconceito, só isso. Não existe ala extremista na igreja quando se trata de seguir a doutrina. A questão da maternidade da livre gestação, ou concepção, para o catolicismo é uma doutrina que a igreja fundamenta desde sempre. Foi justamente uma ala extremista da esquerda política que se infiltrou dentro da igreja. E assim quer mudar os costumes e a tradição. Os mesmos, inclusive, que querem acabar com o celibato e consagrar mulheres bispas ou cardeais, tais como nas seitas evangélicas por aí. A deturpação da tradição de 2000 anos da igreja é que é um extremismo. Mas, todavia, dos muitos casos que se encontra disso de ativismo marxista nas redações de jornais e perseguição aberta aos cristãos, eu escolhi relatar esse em específico porque faz vitrine ideológica da militância progressista atual, citando vários dos clichês que os lacradores woke e feministas usam para defecar suas narrativas esquerda caviar. O texto, assinado por Sofia Cerqueira, chega a mencionar pejorativamente o filósofo Olavo de Carvalho, chamando-o de guru bolsonarista, e no decorrer da matéria faz uso das palavras do autor deste livro, Francisco Ratzo, distorcendo o sentido de suas palavras para caber na narrativa pronta que ela já tinha, até mesmo antes de escrever o artigo.
De todo modo, do ponto de vista pragmático, Hatsu corrobora que gravidez não é doença para que seja tratado como um problema de saúde pública. A gravidez é, antes de tudo, consequência de um ato deliberado da vontade. Uma decisão que deve ser moral e, por isso, não pode ser encarada como uma enfermidade que a mulher contrai sem a sua intenção e precisa ser combatida e extirpada do corpo dela. A mulher não engravida sem querer. Ela chega a isso por resultado de um ato sexual sem o uso de nenhum meio contraceptivo. A gravidez é fruto de um ato deliberado e objetivo. E, portanto, depende de duas pessoas estarem consentidas naquele ato. E por ser de livre escolha, ambos devem assumir as consequências da escolha que consumarem aquele ato que culminou na gravidez e caso não se utilize métodos de prevenção. Por outro lado, a alegação dos ativistas pró-aborto de que muitas mulheres praticam o aborto clandestinamente por falta de recursos para praticá-lo em clínicas seguras e especializadas, isso não justifica, ainda que fosse verdade, liberar sua prática, pois ninguém pensaria em voltar à escravidão caso pesquisas mostrassem que um grande número de pessoas são escravizadas clandestinamente. Há de fato inúmeras crianças que desaparecem no Brasil e no mundo, a maioria, ao que parece, vítima de grupos que praticam o sequestro para tráfico sexual e até de órgãos, conforme inclusive é atestado no filme Som da Liberdade, estreado em 2023 e perseguido pela esquerda em todo o mundo. Mas nem por isso seria razoável liberar o rapto ou o abuso de crianças só porque muitos fazem isso nos submundos das cidades. O mal e o errado continuam sendo, não importa quantos o pratique. Não é porque todo ano no mundo se praticam milhões de abortos que, de repente, enfatiza o autor, o aborto passa a ser reconhecido como prática objetivamente moral. A estatística não pode ser parâmetro para a tomada de decisões morais, ou mesmo antropológicas. Há também milhares de indivíduos que, em face de seu livre arbítrio, cometem assaltos, roubos, crimes. E nem por isso haveria de se fazer campanha para a legalização do crime. Há também outra perspectiva meritória em relação a isso. Se ocorrem muitas mortes por causa de abortos clandestinos, a solução talvez não fosse abrir centenas de clínicas abortivas legalizadas, mas dessas mulheres pararem de abortar. Afinal, o mesmo feminismo que defendeu a liberação sexual das mulheres e depois a pílula contraceptiva e outros métodos antigestacionais são as que atualmente defendem a liberação do aborto usando essa justificativa. Mas o que multiplicou os casos de gravidezes indesejadas ou não planejadas não foi justamente a liberação sexual? Cada vez que o feminismo incentiva a promiscuidade e a iniciação da vida sexual para meninas ainda na puberdade, se está gerando um ambiente social onde avilte mais e mais casos de meninas engravidando na adolescência. E por isso, recorrendo a clínicas e procedimentos abortivos que colocarão a vida delas em risco. O mais sensato é que as feministas fizessem campanhas para que essas meninas, crianças e pré-adolescentes pelo menos, esperassem ter mais maturidade e independência financeira para iniciar suas vidas sexuais, a fim de que pelo menos, na ocorrência de uma gravidez, teria elas condições de levar a gravidez até o final e assumir o seu filho. Ou então, fizessem campanhas educativas para incentivar o uso de preservativos e coisas assim que evitariam de ficarem grávidas. O custo material do Estado e psicológico a essas próprias meninas seria absurdamente menor do que o de construir centenas de clínicas ou adaptar os hospitais públicos para realizar procedimentos abortivos. Simples assim. O que está claro, então, é que toda essa temática pró-aborto está saturada de segundas intenções e de controle ideológico das massas. Há evidente uso político dessa pauta. E Deus saberá o que mais deve haver por aí, em termos de satanismo, rituais ocultistas, mercado negro de fetos ou partes dele para fins farmacológicos ou sei lá de quê. E não pense você que isso é pura especulação exagerada minha. Há muitas coisas obscuras acontecendo que o cidadão comum não imagina que sejam reais, mas o são.
Por exemplo, em setembro de 2023, o FBI norte-americano, ao fazer uma busca e apreensão relacionada a porte ilegal de armas contra um jovem de 23 anos, acabou se desvendando uma rede internacional de tráfico sexual de crianças e culto satânico, envolvendo a seita Ordem dos Nove Ângulos, já implicada em crimes de tráfico humano, sequestros e rituais de sacrifício humano satânico. Em agosto de 2021, para se ter ideia, um casal russo foi incriminado pela polícia russa depois de descobrir-se que eles faziam parte dessa organização internacional, com ramificações na própria Rússia, no Reino Unido, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O que mostra que há, sim, muita coisa oculta nos submundos do poder político, financeiro e dentre as celebridades da mídia. Mas então, expandindo o debate, o autor Francisco Hatzo elabora também que o argumento das feministas de que o aborto diz respeito somente às mulheres e que os homens não teriam lugar de fala nesse tema é falho do ponto de vista lógico e racional, uma vez que filhos não surgem por geração espontânea no corpo de uma mulher. Se mulheres reproduzem seres humanos em seus corpos, é em virtude da participação de um homem no processo de produção. Ademais, a própria lei e as cobranças das mulheres para que os homens, os pais dos filhos delas, deem pensão, demonstra que o homem tem sua cota de dever e responsabilidade quanto ao filho que ele e a mulher produziram juntos. Se há lugar para a pensão dele, também há lugar para a fala dele. Como parte fundamental, no ato de fazer o filho, de engravidar a mulher, o homem tem também o direito de opinar sobre o assunto. A mulher carrega o filho no ventre em seu corpo, mas isso não é mérito dela, não foi algum poder mágico do empoderamento dela que fez isso ser assim. Mas Deus que fez isso ser assim, é a natureza humana e assim está estabelecido. Isso não torna essa mulher melhor que o homem, só delimita o papel diferente do homem e da mulher na concepção, na gestação e na gravidez. O aborto é um problema humano referente ao interesse de todos os membros da comunidade moral, vai dizer Francisco Hatzo. E diz ainda que se uma criança não é menos humana por ser criança, um embrião não é menos pessoa por ser embrião. Objetivamente, não é ter útero que garante o lugar de fala e exclusividade da mulher nesse assunto. Basta que se tenha inteligência disposta, sensatez, bom senso e racionalidade para se ser capaz de discutir o tema em igualdade de condições. E outra parte no debate tem a ver com critérios biológicos. Falar do valor intrínseco da vida humana, remetendo à análise ou questionamento de onde começa a vida humana, em que ponto ou estágio da gravidez o nascituro passa a ser uma pessoa. E isso é relevante porque no momento em diante que se considere o embrião um ser vivo, daí ele passa a gozar de todas as prerrogativas inerentes à pessoa humana, inclusive o direito à vida e aos cuidados e à proteção. Paralelo a isso está o apelo que os pró-aborto fazem do direito ao próprio corpo ou liberdade da mulher. Dizem que a mulher é livre para escolher o que fazer com seu próprio corpo. Pois a reflexão de Hatzo, no que concerne a isso, é de que a liberdade é um conceito ou valor relativo, enquanto que a vida é um valor absoluto. A liberdade de escolha ou qualquer outra liberdade se limita pelos valores da vontade e da razão, e é sempre exercida em função de algo, nunca por si mesmo. Isso é, toda liberdade é a priori condicional a um outro fator ou elemento, que para efeitos práticos chama-se o freio da razão, que vai discriminar até onde a liberdade individual deve ir. E por esse critério de racionalidade, a liberdade de uma pessoa é relativa ao quanto ela afeta a vida, direitos ou a liberdade de uma outra pessoa. Uma ação livre deve também ser justa. E a justiça se opera a partir do respeito e do reconhecimento de direitos maiores que se sobrepõem ao próprio direito à liberdade, no sentido de escolhas e de decisões. Nesse parâmetro, se o direito à vida está acima do direito à liberdade de escolha, ninguém está livre para escolher matar ou deixar viver a outra pessoa, ou ao menos no rigor disso, a alguém que seja inocente. Uma pessoa é livre para escolher e determinar sobre sua vida desde que essa escolha não impeça a outra pessoa de viver e também ser livre. A partir do ponto que o valor relativo de liberdade de escolha
de uma mulher nesse caso conflita com o valor absoluto de direito à vida de um bebê no ventre, o valor absoluto deve sempre prevalecer. A mulher pode até exercer direito sobre o corpo dela, mas não sobre o corpo de outra pessoa, e nesse caso o bebê em seu útero é outra pessoa. E para os mais empedernidos em dizer que o feto gerado no útero da mulher até certa etapa mais avançada da gestação ainda não é um ser vivo ou uma pessoa humana, e por isso pode sim ser descartada, eu deixo a recomendação de algumas importantes e até comoventes obras. Por exemplo, Depois do Aborto, de Cleonice Orlandi de Lima, que traz o testemunho impactante do Dr. Bernard Netson, conhecido como Dr. Aborto. Ele foi diretor da maior clínica abortista do mundo, realizando cerca de 130 abortos por dia. Com 10 salas de operação e 35 médicos, essa clínica chegou na sua gestão a praticar mais de 60 mil abortos, e ele, pessoalmente, teria realizado pelo menos 5 mil desses procedimentos. Depois da década de 1980, ele se converteu ao catolicismo e foi restaurado por Deus. Mas antes disso, em 1969, ele fundou a Liga Nacional de Direito ao Aborto, para fazer propaganda em favor da legalização da interrupção da gravidez e também fazer lobby junto aos políticos. Ele conta a estratégia que usou para criar uma máquina de marketing para a causa do aborto. Em 1968, revela ele, eu fiz um levantamento e constatei que 1% das pessoas à época era a favor do aborto e 99% eram contra nos Estados Unidos. Então, falsifiquei estatísticas e simulei enquetes em que fiz parecer que a maioria dos entrevistados eram a favor do aborto. Em segundo lugar, elegi um inimigo para atacar, a Igreja Católica, e fiz o jogo de acusá-la de retrógrada e de não querer o bem das mulheres, por causa do patriarcado, do machismo dessa instituição. Mais tarde, a tática do Dr. Netson foi rendendo frutos, e ele foi notando que se formavam em torno do tema grupos de ativistas e militantes usando as estatísticas falsas que ele tinha criado para fazer pressão sobre políticos para que liberassem o aborto. Sabíamos que, naquela época, conta o doutor, pelas estatísticas verdadeiras nos Estados Unidos, menos de 1.000 mulheres praticavam anualmente o aborto clandestino. Então, multiplicamos este número por 1.000 e dizíamos que 1 milhão de casos aconteciam anualmente. Quanto ao número de mortes por aborto clandestino, era em torno de 200 por ano. Mas fizemos propaganda massiva até nos meios de comunicação, alardeando que 10.000 mulheres perdiam a vida por ano em procedimentos abortivos clandestinos. E assim se seguiu várias outras informações inventadas ou distorcidas que chegavam a convencer até a governantes que mudavam as próprias leis com base nessas falsas propagandas. A ideia é simples, continua o Dr. Netson a dizer. As pessoas, principalmente as mulheres, desejam estar sempre na última moda. Desejam sempre formar parte da maioria, ser considerada moderna. E têm horror a serem chamadas de antiquadas. Assim, aderem a tudo o que pareça moderno e avançado. Mas a parte mais impressionante no relato desse médico, ex-abortista, é o de sua tomada de consciência. Pretendendo uma nova tática de negócios para a clínica, ele resolveu filmar um dos procedimentos do aborto. Ele queria fazer uma espécie de propaganda depois dos métodos eficientes, rápidos e seguros de sua clínica e a alta tecnologia que a clínica usava. Mas então, a providência divina agiu, de modo que o que ele viu na filmagem foi um ser vivo em forma de feto lutando contra o fórceps da cirurgia para sobreviver. E ali ele pôde constatar que o feto não era um amontoado de células ou composto orgânico desprovido de vontade, mas um ser humano independente e dotado das características biológicas que o faz um indivíduo humano. Impactado, esse médico mudou sua conduta e modo de enxergar a gestação da mulher e passou a defender a vida e a lutar contra o aborto. Converteu-se a Cristo e transformou a filmagem real do aborto num curta-metragem de cerca de 30 minutos, com o nome de Grito Silencioso, e passou a viajar o mundo divulgando seu alerta e conscientização às mulheres sobre a realidade do aborto. E toda a sua história e trajetória também pode ser conhecida na obra que ele escreveu,
chamada A Mão de Deus, lançada no Brasil pela editora Quadrante em outubro de 2020. E a história desse médico é similar a Abby Johnson, ex-diretora de uma famosa e mundialmente conhecida clínica de abortos norte-americana. E viveu também a insalubre experiência de presenciar um aborto. E ao ver que se trata de um assassinato cruel e doloroso de uma vida humana indefesa, ela abandonou o seu trabalho na clínica, retornou à fé cristã, ela que era de berço evangélico, e tornou-se ativista pró-vida. E seu impactante testemunho virou um livro e um filme longa-metragem, campeão de bilheterias. O livro chamou-se Não Planejado, e o filme foi nomeado de 40 Dias, o Milagre da Vida. Mas retornando ao disposto por Francisco Razzo, é dito que, do mesmo modo que a gravidez de uma mulher não se dá por única, exclusiva e individual vontade dela, mas se requer e necessita a participação de um ser humano do sexo oposto, um homem, assim também, sobre matar esse bebê no ventre, também não é decisão única, exclusiva e individual dela. Num quadro restrito, no mínimo, o pai da criança deve opinar, e num quadro geral e amplo, todos podem objetar a respeito e contribuir com a reflexão. E na extensão disso, os apoiadores da agenda abortista refutam que o aborto seja assassinar um ser vivo humano e advogam que se trata de um corpo biológico indefinido, sem sequer a capacidade de sentir o que quer que seja, inclusive dor, até que se desenvolva no feto um sistema nervoso capaz de dar consciência e racionalidade ao feto ou embrião. Mas quanto a isso, o professor Razzo analisa que embriões de pessoas são pessoas, e há um valor moral objetivo nisso, independente desse embrião já ter ou não um sistema nervoso completo. Se deixado desenvolver-se aquele feto, não se desenvolverá para se tornar qualquer outro animal, mas um ser humano, pois aquele embrião, com ou sem sistema nervoso, está determinado e programado a se tornar uma criatura da espécie humana, o que intui que aquele ser gerado já possui em si toda a natureza estritamente humana. Assim, ele é uma pessoa em qualquer fase da gestação. Ele não se transforma em pessoa porque desenvolve-se nele o sistema nervoso central, mas na ordem inversa. Só se desenvolve nele um sistema nervoso central porque ele é uma pessoa humana. Se fosse um embrião de rato ou outra espécie, desenvolveria nele órgãos e sistemas biológicos de ratos. E outra crítica que o autor faz é de que no mundo tecnológico atual, a internet se tornou fábrica de especialistas. Qualquer um, ao ligar a câmera do celular, pode falar o que quiser sobre o assunto que for e reivindicar o status de influenciador digital, que vem acompanhado dos likes e curtidas de outros adolescentes que, de idade ou de mentalidade, que se agradam de ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa que lhes afague o ego ou acentue o seu viés de confirmação, sem que nenhum deles tenha real domínio sobre aquilo que estão dizendo, compartilhando ou dando like. É uma masturbação mental mútua. Peço eu licença para usar essa expressão, que é a mais adequada nessa situação. E na comparação que Razzo faz, é exatamente assim que ocorre em relação a temas delicados e complexos como o que se está a debater nesse livro. Militantes e ativistas juvenis do cabelo azul, axila peluda e jargões prontos nos lábios devotam-se a vociferar a favor do aborto e contra o machismo ou o patriarcado, sem ter relevante certeza das pautas que defende. Sua artificial convicção é um produto anabolizado pela mídia e outros ativistas nas redes sociais por aí, e eles se juntam à causa dos direitos das mulheres porque nutrem um rancor e mágoa dentro de si mesmos. E que, para não ser devorado por esses sentimentos autodestrutivos, expelem esse seu veneno em forma de gritos de guerra, de cacoetes verbais marxistas, elegendo como alvo tudo aquilo que lhes pareça sugerir ordem, alegria, beleza ou paz, porque isso é o oposto daquilo que há em suas mentes e corações, um caos total. Mas os rasos argumentos que apoiam a sua militância feminista pró-aborto veio dos grupos igualmente infantis e rancorosos das redes sociais. E como
um retroalimenta o outro, tornam-se muitos e fortalecem numericamente, mas nenhum deles entende com profundidade os pontos biológicos, genéticos, morais ou filosóficos daquilo que estão a defender. Querem um aborto porque a palavra liberdade colocada sempre ao lado desse tipo de manifestação lhes soa agradável ao ouvido, mas no fundo só estão naquele movimento pela chance de externar o seu ódio contra tudo, sem parecer ou ser julgado pelo que é. Um louco ou louca, ou alguém assim, precisando de Gadernão, ou no melhor dos termos para fazer menção ao livro de Michel Dumont, são cretinos digitais. E para ser exato nas palavras de Hatzo, ele diz que na internet não importa a qualidade do que se diga, desde que se tenha uma opinião e a compartilhe, sempre haverá seguidores satisfeitos. Essa nova categoria social tem para todos os gostos. A ostentação de ideias na internet, no geral, tem servido para cultivar vaidades e difundir ódios. Há, portanto, uma grande diferença entre expor uma opinião lastreada na verdade e apresentar uma ideia baseada em impressões subjetivas ou afetivas, ensejada em interesses pessoais ou de algum grupo em particular. E é nesse rol de premissas que está encaixada as comunidades online ou de outros tipos que defendem o aborto com bandeiras feministas e progressistas de direito ou liberdade da mulher. E essa armadilha, bem típica dos movimentos de esquerda, pretende muito mais do que libertar as mulheres ou as minorias, como alegam, da opressão machista, patriarcal ou heteronormativa. A função da retórica marxista é sempre a de diluir a individualidade das pessoas na vontade geral, ou pensamento de massa, formar uma espécie de colmeia social onde todos pensem e ajam como abelhas, sem vontade pessoal, seguindo apenas comandos coletivos, e então vivam e se comportem como rebanho, num grande curral coletivo consensual, e onde ninguém, no fim das contas, seja uma pessoa ou um indivíduo no seu pleno sentido, mas sim membros desumanizados de uma coletividade amorfa, fluida, insensível. Embora apregoe o amor, a justiça, a igualdade social, mas essa contradição entre o que se diz e o que se pratica deriva do distanciamento da mente, da razão e finalidade objetiva das coisas. Passara-se, então, a buscar o estado psicológico ou estado emocional de uma ação ao invés daquilo que a ação promove ou significa em vias de fato. A própria definição de saúde e bem-estar deixou de significar algo concreto, para passar a representar algo subjetivo e abstrato, ao ponto que deixou de ter importância aquilo que uma coisa é em sua essência ou substância, e a vontade de uma coisa não é aquilo que a coisa mostra, contém ou expõe, mas aquilo que a pessoa sente a respeito daquela coisa, passando-se então ao absurdo e contraditório de chamar de saúde reprodutiva o fato concreto de impedir a reprodução através do assassinato de um ser vivo no útero da mãe. Chama-se saúde sexual da mulher incentivá-la a ter relações sexuais desordenadamente, com múltiplos parceiros, sem meios contraceptivos e nem estrutura financeira ou moral para lidar com as consequências dos atos sexuais que ela fizer. A loucura é tanta que a linguagem perdeu sua conexão com a realidade e já não expressam as coisas, fenômenos e objetos que estão ou como são no mundo concreto. E quem utiliza um termo muito adequado e que explica isso o que está acontecendo no âmbito da linguagem do comportamento é o brilhante autor Flávio Gordon em seu livro Ideologias de Massa e Suas Metamorfoses. No capítulo 12, ao falar ele de comunismo, a ideologia zumbi, ele faz uso da expressão catalisador de utopias para se referir ao comunismo. E de fato faz todo o sentido pensar na ideologia comunista ou no seu chavão modernista, marxismo, como um processador e estimulador de todas as neuroses políticas, ideológicas e sociais atuais. E depois de agrupar as piores partes de tudo isso, dinamiza e as fomenta na sociedade. De tal que hoje vemos versões catalisadas de todo tipo de mal social e cultural que tiveram sua origem todas no mal político marxista. Como as ideologias woke, o ambientalismo, a mudança climática, o transhumanismo.
E, sobretudo, também a padronização e corrupção da linguagem e da inteligência pelo viés do politicamente correto e da linguagem neutra de gênero. Ai, ai. Tudo o que atualmente ajuda a expandir as falácias e retóricas que dão subsídio aos grupos e movimentos pró-aborto e de direito da mulher. De tal que toda essa destruição na cultura, na moralidade e na própria mente humana germinou todas das fontes marxistas e progressistas. Mas de volta a Hudson e ao tema do aborto, ele também fala no capítulo que comenta a contribuição negativa de Kant em toda essa atual degeneração que vivemos, dos ideais utópicos que foram incutidos na sociedade. As insípidas ilusões vendidas como elixir da vida, da felicidade e da realização. Ou seja, a liberdade individual plena e irrestrita, a autonomia das escolhas e dos desejos e vontades, e o velho e enganoso preceito de bem-estar, ou até melhor, bem-estar social, que na prática é só um subterfúgio linguístico utilizado como cortina de fumaça, para justificar todo tipo de perversão moral que eles querem praticar. Quando se está sob a tirania dos tolos, tudo é feito em nome do aperfeiçoamento ou do bem-estar das pessoas ou da humanidade. É o que diz Francisco Hudson quanto a isso. E que me lembra aqui a importante obra do autor também formidável Jeffrey Nyquist, O Tolo e Seu Inimigo, qual deixo a indicação de leitura. No fim, o que resume toda essa digressão até aqui é a simples verdade de que estamos numa era relativista. E no que tange à legalização da prática abortiva, tudo se resume no método ideológico e rasteiro de repetir-se os jargões e falácias de liberdade da mulher, de mortes de mulheres pobres, negras ou de periferia pela falta de acesso a clínicas abortivas bem equipadas. E que feto não é gente, e de tanto repetir e repetir isso, provocar, então, as mudanças e adesões que esses grupos ideológicos almejam. É a pressão política, midiática e cultural por meios de filmes e novelas que movimentam a janela de Overton para que cada vez mais o público comum aceite e apoie o aborto. Há de se lembrar que em alguns países o aborto foi legalizado não por imposição política ou jurídica, como no Brasil o STF tenta fazer, mas por meio de plebiscito popular. Foram as massas, a população, quem votou pela legalização do assassinato de bebês não nascidos. E isso só foi conseguido porque a sociedade nesses lugares já estão devidamente adestradas às pautas progressistas. Afinal, aqui no Brasil, para que você acha que serve instituições como GEA, Grupo de Estudos sobre Aborto, ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, dentre tantos outros. Todas essas são organizações e movimentos que trabalham na persuasão das massas e no plantio de sementes progressistas para germinar a ideologia abortista nas mentes das pessoas. Esses grupos possuem ramificações e adeptos que atuam no corpo docente das escolas, universidades, em hospitais, nos meios políticos, nas casas legislativas e também dentre magistrados. Lembre-se, para se ter ideia, que mais recentemente no Brasil, em setembro de 2023, foi um partido político comunista, o PSOL, quem levou ao Supremo Tribunal Federal a ADPF de número 442 de 2017, pedindo a legalização da prática do aborto. E lá na Suprema Corte foi logo acolhida pela ministra ativista Rosa Weber, que animadamente votou a favor. Essa aliança entre movimentos feministas, LGBT, partidos políticos de esquerda e grande mídia, e também juízes da mente corroída pelo marxismo, formam um batalhão maligno disposto a destruir tudo que há de bom, que há de correto e de belo no mundo. Pois o compromisso deles é com o caos, com as sociedades secretas que fazem parte, e com o reino das trevas que o seu pai Lúcifer os mandou construir neste mundo. Assim, a luta pela liberação do aborto é só mais um capítulo da terrível batalha que se desenrola por trás das cortinas metafísicas da realidade há séculos e séculos. Ou seja, a guerra de Satanás contra Deus. A guerra dos filhos das trevas contra os filhos da luz.
E assim está escrito: Vós sois do diabo, que é vosso pai. Por isso quereis realizar as vontades dele. João 8:44. E assim encerra a análise da obra Contra o Aborto, de Francisco Ratzo.